Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 1º de fevereiro de 2024 e o título é Os Curadores. Recentemente assisti a um vídeo que falava sobre os curadores e sua missão. Nesse vídeo era dito que nenhum curador pode fugir ao seu chamado, uma vez que fatalmente se concretizará onde quer que esteja, em qualquer que seja a profissão ou posição social. Fiquei pensando nas palavras e refletindo a respeito. Realmente, quantas vezes, sem perceber, atendemos a esse chamado da forma mais simples e despretensiosa? Quem nunca conversou com um estranho em alguma fila, trajetos de ônibus, no mercado, padaria, farmácia, consultório, enfim, em tantos lugares possíveis? E quantas vezes, sem perceber, ao ouvir o outro e também ao expressar palavras de gentileza, compreensão, conforto, ou apenas um sorriso ou outro gesto amável, estávamos justamente e sem entender utilizando o dom de curar uma alma. Uma alma que talvez estivesse solitária, entristecida ou confusa e tenha sido impactada a ponto de repensar sobre sua situação ou simplesmente ter um dia melhor a partir daquele momento. Há os curadores do físico e os curadores da alma, todos de suma importância para a humanidade. Corpo, mente e alma em equilíbrio produzem uma saúde perfeita. É importante ressaltar que todo curador é também curado em alguma medida através dessas interações. Nesse processo de cura há uma troca, e sem notar, o curador também vai se curando. Toda vez que contribuímos de forma positiva na vida de alguém, recebemos também algo positivo de volta. Segui refletindo sobre o assunto, e foi dessa forma que outro conteúdo chegou até mim, reforçando as considerações sobre o tema. Afinal, quando estamos abertos aos ensinamentos, as mensagens chegam até nós. Outro vídeo relatava a seguinte história: um rapaz que se encontrava em situação de rua, envolvido com o tráfico de entorpecentes, presenciou um acidente. Naquele momento, decidiu socorrer o homem que havia se ferido. Conseguiu pedir socorro e aguardou a chegada da polícia e ambulância. Mesmo preocupado com o risco de ser preso por estar de posse de substâncias ilícitas, não abandonou a vítima. Ali, de forma inconsciente, ele agiu como curador, dando suporte emocional a uma pessoa vulnerável. Após esse incidente, algo se modificou dentro dele. Talvez a percepção de que ninguém é insignificante e de que todos somos capazes de impactar o mundo de forma positiva, mesmo através de gestos aparentemente pequenos e simples. Resumindo a história, ele retornou para sua família, buscou tratamento e hoje é uma pessoa curada, vivendo uma vida com propósito. Se prestarmos atenção em nossas profissões, em nossos círculos familiares, relacionamentos e amizades, tantas vezes curamos e somos curados. Nem sempre haverá a necessidade de inúmeros cursos, diplomas, ferramentas ou habilidades especiais, mas um coração amoroso e um olhar compassivo são indispensáveis. Reconhecer e valorizar essas incríveis oportunidades que nos são ofertadas diariamente talvez seja a resposta a uma pergunta tão frequente: qual o meu propósito nessa existência? Quem sabe já estejamos vivenciando e cumprindo esse propósito e sequer tenhamos nos dado conta disso? Pare, reflita e ouça. A resposta é mais simples do que imaginamos. Nós podemos curar o mundo. Cada gesto importa, por menor que possa parecer, pois cada um, à sua maneira, pode tornar um pedacinho dessa jornada nesse planetinha azul um pouquinho melhor. E ao final, o resultado será grandioso. Então vamos lá. Bom, essa
no texto passado eu até falei, né, daquela frase, acho que do Osho, que fala que quem ajuda é quem tem que agradecer porque está na condição de ajudar, né? Mas sempre que a gente tem alguma atitude positiva em relação a qualquer situação da nossa vida ou em relação a outra pessoa, a alguma outra pessoa, que a gente contribui de alguma forma, a vida é um eco. Ela vai te devolver aquilo em algum momento, né? E, como eu sempre falo, a gente não faz as coisas com intenção, mas é inevitável que aquilo, que tudo que a gente lança, né, para o universo, que a gente lança, né, ao nosso redor, vá retornar para a gente na mesma medida ou talvez até multiplicado. E assim, é, quando eu falo dos curadores, né, às vezes as pessoas normalmente, quando se fala em cura, se pensa somente em curas físicas, em doenças, né? Mas quantas vezes a cura é algo muito mais abrangente e não precisa ser coisas grandes, muito evidentes, coisas grandiosas, se curar a pessoa de uma doença. Às vezes só o fato de você alegrar o dia de uma pessoa, você já está fazendo ali uma cura. Quantas vezes a gente está em algum lugar e alguém começa a conversar do nada, né? Isso assim comigo acontece muito. É, e eu também, eu não sei se eu tenho um jeito mais assim de, sei lá, que as pessoas percebem que eu, né, essa disposição em ouvir, e as pessoas acabam se abrindo, né, comigo. Diz que, na verdade, isso é algo que é da sintonia da pessoa, né? A gente, quem tem esse tipo de propósito de trabalho, normalmente atrai, as pessoas acabam sendo atraídas e tem essa sensação de confiança para falar, né? Então, normalmente, os lugares que eu vou, inclusive, por exemplo, a manicure, quantas vezes já a gente conversou a respeito de problemas, de assuntos, inclusive da própria da própria pessoa que está trabalhando com o público ali, né? No caso, manicure, cabeleireira, qualquer pessoa que trabalhe com o público e que fica ali algum tempo atendendo, né? É, ela de uma certa, ela está tendo a oportunidade ali, às vezes, de está auxiliando. Às vezes uma pessoa que chega lá e começa a conversar, e começa a desabafar, e só o fato dela escutar, às vezes não precisa nem dar algum conselho, nada, ela já está trabalhando aqui. Então, assim, nós somos colocados, eu acho que em locais, né, nada é por acaso, em que a gente vai poder contribuir, quem tem, né, essa missão. Então, normalmente é as pessoas que trabalham ali em contato com o público, com outras pessoas, que têm essa oportunidade de ouvir, de auxiliar, às vezes de dar um conselho, ou às vezes só de emanar energia positiva ou energia de cura mesmo para a pessoa, né? Então, é, isso de uma certa forma, é também um dom, né? Que algumas pessoas têm. E, e exige também um pouquinho de sensibilidade, né? Hoje mesmo eu presenciei, estava no mercado e ah, uma, uma pessoa lá, né, estava reclamando de uma das caixas lá. Que a menina não deu nem, que ela deu bom dia, a menina não respondeu, e que ela ia reclamar com a gerente. E aí eu fiquei pensando, né? É, a gente não sabe o que as pessoas estão passando. Às vezes a pessoa não está num bom dia, às vezes ela está passando por uma série de dificuldades que ela não está. Não é que ela tenha sido mal educada, às vezes ela não está nem com cabeça para prestar atenção, ela está ali fazendo o trabalho dela automaticamente, porque às vezes está com problema, está, né, com a cabeça em- preocupada, ou às vezes não está bem, passando por alguma dificuldade ela mesma, ali, às vezes está trabalhando, não está nem se sentindo bem, mas está lá fazendo o papel dela. Então a gente tem, né, que ter um pouquinho de sensibilidade, né? Até porque
eu pensei, né? Ela vai reclamar, pode estar prejudicando a moça, e aí se ela já está com problema, vai ficar maior ainda. E o que ela ganha com isso, reclamando? Né? O que você ganha reclamando da pessoa? Nada. Se a pessoa simplesmente é mal educada, é mal-humorada, também isso é problema dela, isso vai ficar, essa energia vai ficar com ela, né? A gente não tem que deixar que isso afete o nosso dia. Isso não é um problema seu, né? Infelizmente, a gente às vezes tem que lidar com pessoas assim, né? Mais amargas, mas a gente não pode absorver, né? Isso para a gente deixar que isso afete o nosso dia. Isso não é, isso a gente tem que é aquela coisa do presente, né? Se alguém vem te dar um presente e você não aceita, ele fica com quem? Com quem trouxe. É a mesma coisa. Se a pessoa está mal-humorada, se ela é mal educada e ela não te trata bem e você não se abala, o mau humor, a falta de educação vai continuar com ela, não vai mudar o seu dia. E às vezes pode ser que a pessoa esteja passando por uma dificuldade. Eu até já contei aqui, tem um palestrante, eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele um dia estava num podcast contando, é Tiago, alguma coisa, eu acho, mas não lembro o sobrenome. Que ele estava no aeroporto, eu acho que eu até já contei em outro vídeo essa história, que ele estava indo viajar com a esposa e eles estavam aguardando o voo e eles entraram numa lanchonete lá para tomar um café. E a atendente, assim, super mal educada e demorando, e jogava as coisas na mesa, sabe? Um atendimento péssimo. E aí ele falou que a esposa dele é bem paciente e tal, mas nesse dia ela ficou irritada e ela falou que ia reclamar com o gerente. E aí ele falou, não vai reclamar, porque ele falou, ela tá aqui trabalhando, a gente vai viajar, a gente tá de férias, né? E ela tá trabalhando, vai saber, às vezes a pessoa tá com problema, tal. E aí quando ele foi pagar, e aí ele falou para a menina, olha, não sei o que você está passando, mas é, sinto muito, sei lá, ele falou alguma coisa e disse que aí a menina começou a chorar, desabou, assim, porque realmente ela estava, acho que com a filha doente, estava passando uma série de problemas, né? Então, é a questão da gente não condenar as pessoas já de imediato, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Né? E também você reclamar e você brigar, criticar, causar um conflito, não vai resolver a situação, né? Vai estragar o seu dia, pode piorar a situação da outra pessoa. E se ela é uma pessoa mal educada mesmo, em algum momento isso também vai voltar para ela. Né? Toda essa energia negativa que ela está jogando vai retornar para ela. Que cada um colhe exatamente aquilo que planta. Então, essa é uma reflexão assim, para a gente prestar atenção e não perder tempo, né, com esses desequilíbrios, esses conflitos desnecessários, e que às vezes a gente pode, numa situação dessa, como esse rapaz que foi falar com a moça, não brigou, não criticou, e aí ela acabou desabafando, ele acabou tendo até a oportunidade de ajudá-la. Se a gente tiver um olhar mais benevolente com as coisas que nos rodeiam, com as pessoas que se aproximam da gente, a gente pode estar justamente tendo a oportunidade de fazer o nosso papel aqui, de fazer o nosso trabalho. E principalmente nessa questão hoje em dia, né, que a gente está num momento aí conturbado e que muitas pessoas acessaram tantas informações aí, né, ao longo dos anos, e nós sabíamos que nesse momento, né, haveria realmente, né, um momento de turbulência, né, de tempestade, e que nós teríamos que trabalhar muito, estarmos prontos para trabalhar, justamente, para auxiliar aquelas pessoas que não conseguiriam lidar com tudo, todo esse caos, com toda a exposição, com todas as verdades que ainda vão surgir. E é esse o nosso papel, é para isso que a gente veio sendo, né?
preparado, que a gente veio acessando tantas informações importantes, mas de uma certa forma a gente foi acessando aos poucos e muita gente aí de repente vai ter um baque aí porque vai acessar algumas verdades aí desconfortáveis e de uma vez só, né? Então, a gente ter esse olhar atento, a gente pode estar justamente já cumprindo o nosso propósito aqui, já estar trabalhando, já estar auxiliando e melhorando um pouquinho, né? A vida das pessoas ao nosso redor, a vida daquelas pessoas que chegam e que se sentem à vontade, né, de pedir uma ajuda, ou às vezes de simplesmente ser ouvido, e a gente está disposto, a gente está aberto, né, a esse trabalho, é um trabalho e super importante de às vezes só ouvir ou contribuir de alguma forma. E isso é um alimento aí para a nossa caminhada, né? Para a gente seguir evoluindo. Tem até um texto muito interessante que fala do trabalho voluntário, que fala que, né, o voluntário ele vai, né, na intenção de ajudar, mas ele é quem é mais auxiliado ali, ele é quem mais recebe benefícios, mais do que aquele a quem ele está, né, doando o tempo dele, fazendo um trabalho de auxílio, mas ele é quem mais recebe contribuição, até porque a energia da gratidão é uma energia poderosíssima de criação e é uma energia assim que quando a gente recebe, ela faz uma diferença na vida da gente, né? É uma energia que a gente se sente revigorado, né? E é uma energia de criação mesmo. Então, cada vez que a gente contribui, que a gente faz esse papel de doação, de auxílio, de cura, seja de que forma for, a gente está recebendo muita energia positiva e muito auxílio para a gente seguir em frente, evoluindo, aprendendo e melhorando aí os nossos aprendizados e, consequentemente, né, melhorando como contribuição aqui no planeta, né, melhorando a nossa contribuição, o nosso trabalho de auxílio aí nessa transição pela qual nós estamos passando, por todas essas mudanças, e a gente conseguindo ser aí um pilarzinho aí nessa construção dessa nova terra aí que a gente tanto espera, certo? Então, que nós sejamos aí esses curadores, né, da nova era. Tá bom? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. E um grande beijo no coração de cada um.